Boa tarde a todos, a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou apresentar a nossa querida professora doutora Ilis Rabelo Câmara, que é brasileira e espanhola, tem estágio pós-doutoral em educação pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, é doutora e mestra em filologia inglesa pela Universidade de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha. É especialista em ensino de espanhol, língua estrangeira, pela Uniateneu e especialista em ensino de línguas estrangeiras e inglês pela UES. Tem licenciatura plena em letras português e inglês, também pela UES, e atualmente é licenciada de letras espanhol, pedagogia e história pelo Centro Educacional Estácio do Ceará. É professora de idiomas há 34 anos. Dedica-se à investigação e publicação acadêmicas de trabalhos sobre os costumes, as literaturas, as mitologias, as tradições, as crenças e os folclores de povos de fala portuguesa, inglesa e espanhola, e em especial as rezadeiras e os profetas da chuva. E debruça-se sobre a literatura produzida por mulheres, com lauta produção nessa seara. É a nossa idealizadora, orientadora e a líder do grupo de estudos Filhas de Avalon, que conta com participantes em 8 países: Brasil, Espanha, França, Portugal, Holanda, País de Gales, Colômbia e Egito. E investiga as escritoras nacionais e internacionais, pretéritas e atuais, especialmente as silenciadas e apagadas pelos cânones literários. E neste momento, a professora doutora Ilis Rabelo Câmara inicia sua carreira como biógrafa. Pois, professora, é um prazer imenso recebê-la. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Gratidão, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada por essas palavras tão amáveis. Saudações avalonenses. E hoje nós temos uma mulher que revolucionou o Brasil. A mulher que foi o poder de saias. Mas, infelizmente, a história sempre a vê de um modo tergiversado. Hoje nós vamos desmistificar, juntamente com outros investigadores também que nos antecederam, a história de Chica da Silva. E eu dedico a aula de hoje não apenas a Chica da Silva, mas a uma pessoa que tem, de uma forma ou de outra, uma ligação contigo, Paulinha. Chamava-se Araceli Cabreira Crespo, que hoje completa 50 anos de assassinada. Em honra dela, o dia de hoje é dedicado a essas crianças e adolescentes que são violados nos seus direitos e principalmente com relação ao sexo. São crianças que, para não disparar gatilhos aqui, eu vou resumir apenas a essa simples explicação de que é um dia dedicado a essas crianças e adolescentes que foram violados sexualmente ou continuam sendo nos diversos pontos do país, infelizmente, até o dia de hoje. Eu peço então ao Ramon, desde já agradeço a participação do Ramon, que está conosco hoje, para colocar os slides que já estão então à disposição. Nós temos hoje uma mulher que foi explicitamente a rainha do Brasil. Houve um certo momento na nossa caminhada histórica em que ela tornou-se a mulher mais importante do centro de mineração mais importante do Brasil, no momento do Brasil colonial, no momento em que nós estávamos ainda sob o jugo de Portugal. Chamava-se Chica da Silva, e eu faço questão de grafar o seu nome, o seu antropônimo com CH, Chica com CH, porque o Chica com X é pejorativo, é coadunando com essa imagem negativa que se construiu a partir da
preponderância dela sobre aquelas pessoas e que isso não se aceitava no momento. Então, revertendo a história, nós colocamos a sua grafia original no seu nome, tal como os investigadores mais atualizados também o fazem. Já que a gente fala em desmistificação, temos aqui, tanto na parte superior direita como na parte inferior esquerda de quem está vendo, alguns anúncios de escravos fugidos. E aí a gente se pergunta, é escravo, é escravizado? Como é que é isso, professora? Bom, a gente colocou esses dois anúncios para que vocês vejam, para que vocês contemplem com que maldade o ser humano tratava o outro. Se nós tratamos hoje assim, vocês imaginam o que era há alguns séculos atrás. E a gente percebe que a forma como se escreve esses anúncios é de maneira muito impositiva, né? Como se fosse mercadoria perdida, porque era assim que eram vistos, não passavam de mercadoria para os seus senhores. E eu peço que de hoje em diante não usemos a palavra escravo, tá? Quando formos nos referir aos nossos antecedentes, aos nossos antecessores, aos nossos ancestrais. Usemos a palavra escravizado. Por quê? Porque eles não queriam ser escravizados. Eles o foram à revelia. Portanto, para marcar bem essa distinção teórica do que aconteceu na prática, vamos usar a palavra escravizado. Se eu, por acaso, me referir a eles como escravo, eu já peço perdão desde logo, porque essa foi uma construção que foi feita e eu não tenho como me desfazer dessa construção em apenas 3 horas. Mas eu vou tentar usar sempre a palavra escravizado, porque é a politicamente correta. Assim como também a palavra índio não é correta em termos politicamente usados hoje em dia. Por quê? Porque índio era tal como Colombo vislumbrou aqueles homens que ele, de repente, avistou nas Antilhas, onde ele chegou, porque ele jamais tocou o solo americano, ele não conseguiu aportar, ele ficou longe, mas de onde ele estava, ele via aqueles homens e aquelas mulheres e crianças pardas e imaginavam que eram índios, ou seja, que eram indianos, porque ele estava indo para as Índias, pelo caminho que sempre percorreu. No entanto, como nós sabemos, houve uma equivocação. O que acontece? Ele se equivocou de caminho, houve também a confluência de ventos, e tudo isso propiciou a que ele chegasse às Antilhas, achando que teria chegado às Índias. Chamou aqueles povos de índios, se referindo aos indianos, mas aqueles povos originários são chamados de indígenas. E é assim também no espanhol, indígenas, assim também no inglês, indigenous, e por aí vai. Essa palavra índio é pejorativa e nós não a usaremos aqui e peço que vocês tampouco a usem doravante. Continuando, nós temos a escravidão. Vamos fazer todo um retrocesso mental, todo um retroceder histórico para que nós possamos entender a importância de Chica da Silva. A escravidão não está restrita aos dias atuais, como a gente tem até hoje, pessoas que são escravizadas, que têm trabalhos escravos ou análogos aos escravos, né, os trabalhos escravos que nós tínhamos antes, pessoas escravizadas, por assim dizê-lo. A escravidão remonta a pelo menos 5.000 anos atrás, ou seja, mais ou menos 3.500 a.C., onde surgiu a escravidão de maneira a que nós pudéssemos registrá-la na história. Surgiu na Mesopotâmia, que é aquela região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, vimos isso nas aulas de história, e ali começou uma grande civilização que se estendeu por todo aquele delta para mais além. Ali, naquele momento, as pessoas eram cativadas, né? Eram presas, aprisionadas, e nós tínhamos 2 distinções. Ou as pessoas eram prisioneiros de guerra e estavam ali aprisionados para serem negociados com
quem quisesse comprá-los, ou essas pessoas, de alguma maneira, estavam metidas em algum tipo de problema com a lei. Eram criminosos ou, muitas vezes, devedores. E eles só pagariam a sua dívida, de alguma maneira mais para frente, se tivessem dinheiro. Como não tinham dinheiro, ficavam à mercê das pessoas que estavam ali como seus credores, né? E essas pessoas tinham direito de aprisionar quem lhes devia. Portanto, na Mesopotâmia, onde a escravidão começou a ser registrada, a escravidão humana, tem essas duas distinções entre prisioneiros de guerra e criminosos, que muitas vezes eram apenas devedores. E a gente não pode esquecer que a palavra escravizado, ou como a gente coloca aqui, escravos, que é o que se registra na história, não tem absolutamente a ver com cativos e com servos. A gente tende a normalmente confundir esses conceitos e usá-los como se fossem sinônimos, mas não são. O que é um cativo? É uma pessoa que, por alguma razão, muitas vezes uma razão de guerra mesmo, de invasão e posse, essas pessoas são mantidas cativas, são mantidas presas. Por exemplo, se a gente for analisar a luz do Brasil, quem poderia ser cativo hoje? Homens e mulheres que estão aprisionados no sistema carcerário porque cometeram alguma infração ou julga-se que eles cometeram alguma infração, algum crime, algum delito. Esses são cativos, ou seja, pessoas que estão ali por uma razão que independe deles, mas depende de quem os cativou. Servos é o mesmo que escravizados, ou como se coloca aqui pela história, escravos? Não. O servo servia, ele vendia a sua força de trabalho a troco de algo que nem sempre era dinheiro. Muitas vezes era porção de comida. Então existia aí uma hierarquia entre quem era superior e quem era ele, né? De alguma maneira inferior e servindo a quem era superior a ele na hierarquia. E os escravizados, ou como se coloca na história, mais uma vez eu reitero, escravos, eram pessoas que estavam subjugadas, existia um poder sobre elas que independia da sua vontade, do seu querer, da sua subjetividade, da sua gana, mas eram pessoas que não tinham nenhum poder para mudar o seu destino naquele momento. Por alguma razão, ou por medo, ou por impossibilidade física, ou por falta, carência de mecanismos de defesa, não podiam deixar de se sujeitar aos desmandos que lhes eram feitos. Muitas vezes, desmandos que levavam à morte. Então, cativos são prisioneiros normais e correntes. Servos têm sobre si o seu amo, o seu senhor, que de alguma maneira, de forma hierárquica, exerce poder sobre eles, sobre os próprios servos. E os escravizados eram, digamos, cativos e servos ao mesmo tempo, mas sem vislumbrar a possibilidade de se desfazer daquele momento, daquela condição, porque não tinham como. E a gente tenta associar sempre a escravidão ao Império Romano, ao que foi, por exemplo, o mundo egípcio antigo, a própria Mesopotâmia. Mas a gente esquece que a escravidão islâmica anterior à escravidão europeia, a qual nos referiremos doravante, foi muito pior. Até porque ela deu esse molde, esse modelo para que a escravidão europeia começasse a graçar pelo mundo. Até então, a escravidão islâmica perpassava os continentes da Ásia, da África e da Europa, fazendo esse intercâmbio de escravizados por dinheiro. No entanto, os europeus, quando se empoderaram, especificamente no século XVI, portugueses e espanhóis, aproveitaram-se desse tipo de modelo de transição de poder e também modelo
de exploração econômica e se fizeram donos dele. Por isso mesmo que a gente não lembra da escravidão islâmica. Lembramos sempre da escravidão tal como a gente conhece no dia a dia dos livros de história, apenas a europeia em cima dos países africanos. Lembrando que a África é um continente que contém 54 países completamente diferentes uns dos outros, muitas vezes. Um muito rico, que é a África do Sul, e os demais, entre remediados e pobreza absoluta, temos aí toda uma seara de línguas, culturas, histórias, costumes totalmente diferentes. Lembrando também que na maioria absoluta daqueles países, as pessoas falam várias línguas. Muitas delas são ágrafas, ou seja, não tem registro gráfico, as pessoas são completamente iletradas e não têm acesso à cultura escrita, somente à cultura oral. Por isso mesmo que os griots são tão importantes, os ancestrais, os mais velhos, são tão importantes para a cultura africana. E por isso também o valor que se dá a essas pessoas mais velhas na cultura iorubá e em toda a cultura de matriz africana. O que nós temos como escravidão vem da época das cruzadas. E a gente vai lembrar que essas cruzadas estenderam-se para o leste do mundo, né? Do ponto de onde partiram ali, especificamente dos países mais economicamente favorecidos, especialmente a Itália, que naquele tempo não era Itália ainda, mas partiram desses países, entre Espanha, Portugal, França, Inglaterra, partiam para o leste sempre. E, neste momento de expansão, acabaram invadindo países bálticos, por exemplo, a Estônia, a Lituânia, mas também os países eslavos, que foram tão sumamente importantes nesse contexto de denominação, que a palavra escravo, que a gente chama atenção que é escravizado, vem daí, dos eslavos, tal como nós colocamos aqui embaixo, na última linha desta lâmina. Eslavo, que virou escravo, escravizado, que no espanhol é esclavo, que no inglês é slave, e outros. Aqui eu vou sempre me dirigir ao homem, ao masculino, muito embora eu esteja falando de todos os povos que foram escravizados, de todos os povos da África que foram escravizados. Eu vou sempre me referir, embora não concorde muito, a eles sempre no masculino, no pronome realmente masculino, e usando sempre singular ou plural, mas sempre no masculino. Começamos, então, a ter uma ideia da importância dos escravizados no Brasil com o descobrimento, entre aspas, mas muito entre aspas mesmo, porque nós não estávamos perdidos, estávamos muito bem obrigada quando fomos invadidos, e começou aí essa exploração ferrenha. O primeiro ciclo que nós temos é o do pau-brasil, como nós sabemos, porque uma vez que o Brasil foi invadido pela primeira vez de maneira oficial, como assim, professora? Tinha outra configuração antes? Sim, nós tínhamos. Antigamente, nós não somente tínhamos essa incursão dos portugueses, como também tínhamos incursão dos holandeses, dos franceses, dos ingleses. De 1500 a 1530, oficialmente, nós tivemos a extração do pau-brasil. Para quem não conhece, o pau-brasil é uma planta, uma árvore, cujo cerne na madeira, cujo tronco por dentro é muito vermelho. E a gente sabe, a gente já falou na última aula, inclusive, que o vermelho e o roxo eram cores muito caras. Na aula que tivemos sobre Artemisia gentileschi, que foi muito bem dada, muito bem ministrada pelo nosso querido Roque, Francisco Roque Magalhães Neto, vimos, na minha explicação e na dele, que o roxo e o vermelho são extremamente caros, ou eram naquele momento. Portanto, ter uma árvore que dava essa cor, esse tingimento de forma gratuita,
para eles realmente era o que havia de melhor em termos de exploração. Portanto, de 1500 a 1530 funcionou o escambo. Os portugueses vinham para cá, uma vez que o Brasil oficialmente foi descoberto em 1500, dia 22 de abril, e aqui eles trocavam bugigangas com os indígenas. Espelhos, pentes, facões eram muito, digamos que, escambado, se a palavra é essa, e aguardente. Eles trocavam muito aguardente por esse pau-brasil. Seguindo essa linha do tempo, em 1530 já tínhamos bastante escassez dessa extração, porque as árvores foram realmente praticamente extintas. Então foram 30 anos aí de muita retirada massiva desse material. Entre os séculos 16 e 17, nós tivemos o espalhar da cana-de-açúcar em todas as Américas. Mesoamérica, Américas do Sul e do Norte. Porque naquele momento a gente também vê que a América não ficou restrita somente à América do Sul, em termos de exploração. Nós tínhamos também os espanhóis sugando o que havia na América Central e, posteriormente, os ingleses e franceses fazendo o mesmo na América do Norte. Mas foi bem diferente a colonização do Norte com a Mesoamérica e o Sul. No Norte, eles foram para habitar. Foi uma enxurrada de pessoas descontentes com 1000 razões nos seus países e foram ali para aquele local como sendo a Terra Santa, América do Norte. Não foi o mesmo com a América Central, Mesoamérica e América do Sul, porque vieram para cá para nos explorar. E como a cana-de-açúcar dava muito dinheiro, porque comer açúcar era só para quem era muito rico, então, neste momento, nós tivemos grande parte da Europa ansiando, desejando ardentemente consumir açúcar, porque o açúcar que eles consumiam era na forma de mel, não era na forma de açúcar como nós conhecemos hoje. As pessoas até tinham açúcar em casa, mas era um potinho que elas melavam o dedo uma vez perdida e colocavam na boca. Quem comia muito açúcar é porque tinha muito dinheiro. Portanto, quanto mais açúcar, quanto mais cana de açúcar, mais dinheiro, mais vendas, por assim dizer. Portanto, este momento da história necessitou de muita mão de obra e a gente vai já explicar sobre isso. Século XVII, ciclo da pecuária. Foi quando saímos apenas do litoral, que a nossa colonização, né, entre aspas, começou do litoral para o centro, para o interior do país. O gado que nós começamos a receber da Europa foi trazido para o interior do país e foi sendo, então, aquele ambiente que apenas mantinha tribos indígenas, foi sendo invadido também com pecuaristas que se faziam cada vez mais poderosos. Século XVII. No século XVIII, tivemos o ciclo do ouro. Percebam que o ciclo do pau-brasil precisou apenas de indígenas. Já os da cana-de-açúcar, pecuária e ouro precisaram de muita mão de obra que não indígena, a dos escravizados africanos. Portanto, século XVIII, ciclo do ouro. O ciclo do café foi do século XVIII ao século XIX. Por que o ciclo do ouro rapidamente se extinguiu? Porque jazidas são exploradas e levam milênios para se recompor, se é que se recompõem. De onde se tira e não se bota, a tendência realmente é a finalização, que foi o que aconteceu. Chegamos assim às raias da extinção de várias espécies minerais. E o ciclo do café exigiu não somente escravizados, mas escravizados e também mão de obra imigrante. Aqueles imigrantes da Europa que vieram para cá, buscando uma melhor vida, porque fugiam das guerras, fugiam das pestes,
Perseguição política também era muito comum naquele momento de revolução industrial, pessoas que pensavam de forma diferente, que eram mentes iluminadas e pensavam realmente, né, já influenciados por mil teorias, inclusive a teoria marxista, e muitos deles, anarquistas, vieram para o Brasil e implantaram aqui ideias revolucionárias, não somente do como fazer a revolução industrial aqui no Brasil, como fazê-la acontecer, mas também, de alguma maneira, colaborando para que a nossa mentalidade se expandisse, porque ainda éramos muito coloniais, embora já fôssemos praticamente aí uma república. Entre o século XVIII e XIX, fomentado por esse apogeu da indústria, que cada vez mais maquinava o mundo, nós temos no Brasil um ciclo que nem sempre é falado, o ciclo do algodão, do século XVIII até o século XIX. E do século XIX até o século XX, ciclo da borracha. Foi muito curto, deixou muitos rastros, era muito comum que as pessoas aqui no Ceará e no Nordeste como um todo, fugindo da seca, seca de 1877, seca de 1915, fossem mandados, eram flagelados. E para não enfeiar as cidades que estavam passando pelo embelezamento da Belle Époque, era muito comum enviá-los para o norte. Essas pessoas iam, mas não voltavam. Ou porque constituíam descendência e não tinham nenhum interesse mais de voltar ao Ceará e ao Nordeste como um todo, mas também porque não tinham como fazê-lo. Ou porque morriam, era muito comum ir e não voltar, porque se morria lá, devido a mil enfermidades que nós tínhamos naquele momento e mil condições insalubres de trabalho, mas também por outras razões. O detalhe é que essa exacerbação do poder naquele momento do ciclo da borracha, o dinheiro que graçou ali, o embelezamento de cidades nortistas, se a gente vai, por exemplo, a Belém, ficamos encantados com o que tem ali em termos arquitetônicos. Por quê? Porque naquele momento o ciclo da borracha propiciou esse enriquecimento. Infelizmente, mudas de seringueira foram traficadas para a Malásia e ali as condições climáticas eram melhores para a multiplicação dessas mudas e rapidamente o nosso ciclo da borracha extinguiu-se e com ele a ruína também dos barões que apostaram seu dinheiro nesse ciclo. Vamos caminhando então para ver como é que se deu essa escravização, especificamente dos nossos irmãos pretos. Começando com a escravidão indígena. Oficialmente, em 1492, quando a América foi, entre aspas, completamente entre aspas, descoberta, porque na verdade ela foi, digamos, avistada e passou a ser considerada terra nova e pronta para ser explorada. Então, em 1492, Colombo avistou, né, descobriu a América, no dia 12 de outubro de 1492, e a partir de então, 25 milhões de pré-colombianos viviam aqui. Ou seja, naquele momento da história, 1492, quando a América foi oficialmente descoberta, e aí eu coloco oficialmente, iniciando o ciclo de saques que lhe foram feitos, tínhamos, naquele instante da história, aproximadamente 25 milhões de pessoas vivendo na América do Sul. A gente não tem esse dado concreto da Mesoamérica e América do Norte, mas na América do Sul existia aproximadamente a quantidade de 25 milhões de pessoas, 25 milhões de indígenas. Entre 8 e 10 milhões deles viviam na Amazônia brasileira. Sabemos que nós temos a Amazônia brasileira, a boliviana, mas nesse caso é a Amazônia brasileira. Em 1500, o Brasil, como nós já comentamos, passou a ser oficialmente dilapidado pelos portugueses.
Claro que existia uma incursão aqui, outra ali, de franceses, de ingleses, de holandeses, mas eles eram, de alguma forma, interceptados. E essa inserção era, claro, interferida, eles eram perseguidos, eram mortos, alguns vingaram, outros não, mas realmente os portugueses, como tinham mais poder econômico, tinham maiores naus mais preparadas, preponderaram naquele instante. Entre 1500 e 1534, nós tivemos o escambo do pau-brasil. Foram aí 34 anos de muita exploração silvícola, muita exploração do pau-brasil, a ponto de praticamente extinguir essa espécie. Em 1534, o Brasil, a Terra Brasilis, que até então estava ali à deriva, os portugueses não se preocupavam muito com ela, resolveu-se dividir o Brasil que se conhecia em capitanias hereditárias. Isso aconteceu não somente com o Brasil, mas também com os países que a Espanha, de alguma maneira, também geria em forma de colônia. E essas capitanias deram pouco a pouco espaço ao que temos hoje no Brasil e os estados que temos também. Os europeus, especialmente os portugueses e espanhóis, como eu falei anteriormente, espalharam a cana-de-açúcar por toda a América e precisaram de muita mão de obra. Só que, em termos de Portugal, os portugueses eram insuficientes. E, claro, uma pessoa de boa posição, uma posição confortável socialmente, não ia querer fazer trabalho braçal. E não existiam, naquele momento ali, pessoas escravizadas à altura de se mandar para o Brasil, não era um contingente tão grande, e eles precisavam, de verdade, de muita mão de obra, porque a cana-de-açúcar demanda muito trabalho. Não é somente plantar, é o cortar, é o moer e tudo mais que se faz com a cana. Lembrando também que a extração da cana-de-açúcar é extremamente perigosa, porque naquele canavial escondem-se animais como cobras, como ratos, mas escorpiões, mas principalmente é um trabalho insalubre até hoje, porque decepa muito as pessoas. É muito comum até hoje, nós temos mãos, pés, braços decepados devido às foices. E nesse momento não era diferente. Então, quanto mais pessoas para a cana-de-açúcar, para funcionar os engenhos, seria melhor. Como não havia essa quantidade de pessoas, fez-se uso da escravização indígena, a princípio, e depois africana. O que ocorre? Esses portugueses que chegavam, que aportavam na terra Brasilis, que faziam contato com esses indígenas, trocando pau-brasil por espelhos, facões, aguardente, principalmente, de alguma maneira misturaram a sua língua com as línguas da região onde eles aportavam. Lembrando que o Brasil não falava só as línguas do tronco tupi-guarani. Nós temos outras também, mas essa linhagem foi a que predominou porque era mais extensiva. Nós tínhamos aproximadamente 1.500 línguas no Brasil quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Hoje nós temos 305 etnias apenas. São pouquíssimas línguas, mas naquele momento era bem diferente. Então, a língua geral, que foi sendo gerada a partir da mescla do português com essas línguas indígenas, foi gerando entre eles uma certa confiança. E tanto eles pegavam, os portugueses, pegavam esse pau-brasil a troco de praticamente nada, porque para os indígenas ter um espelho para se ver, ou ter um aguardente para, de repente, sair do mundo dele e entrar num mundo mais etílico, para ambos os lados, valia o esforço e valia o retorno, né, o que eles recebiam de volta. No entanto, aí é que a gente coloca, por que que os indígenas não deram muito certo como escravizados? Colocamos aqui nos slides algumas das possíveis causas, que foi o que nós garimpamos
entre os nossos colegas, pares, investigadores. A lavoura para os indígenas daquele momento era um trabalho para as mulheres. Os homens cuidavam da caça e da pesca. As mulheres cuidavam da criança, da casa e dos animais. Portanto, lavoura, animais, crianças e tudo que se referia ao que era doméstico era do âmbito da mulher, não era do âmbito do homem. E os escravizados, que eram indígenas, não queriam fazer trabalho de mulher. Ficou-se essa ideia, de alguma forma, que até hoje nos chega, de que o indígena, ou pior, o índio, é preguiçoso. Não é isso. É porque o indígena, homem, o varão, só fazia trabalhos extra comunidade, fora da comunidade, caça e pesca. E a mulher fazia o que era inerente à comunidade, a criação. Isso era trabalho dela, não dele. Portanto, eles se sentiam diminuídos ao fazer um trabalho que não era do seu gênero. Eles não queriam. E também tinha uma proteção dos jesuítas, que foi essa ordem dos soldados de Cristo, que veio para o Brasil, que veio para outros países também da América do Sul e América Central, estabelecendo aqui as suas missões, buscando catequizar os indígenas. Uma vez que eles catequizavam esses indígenas, se os indígenas fossem para o campo para trabalhar, não teria realmente como fazer o que os jesuítas vieram trabalhar com eles, ou seja, espalhar a palavra de Deus, fazer evangelização. Desta maneira, os jesuítas tornaram-se uma pedra de tropeço no caminho da coroa portuguesa, até que, por fim, Marquês de Pombal os baniu daqui de uma forma bastante brusca e também impôs naquele momento, se não me engano foi 1575, a extinção da língua geral. Aqui só se falaria português daquele momento em diante. Os jesuítas também queriam que os indígenas tivessem sempre os domingos livres para poder orar, fazer toda a parte litúrgica junto a eles, né, nas missas, e os senhores de escravos não queriam, claro, queriam realmente que eles trabalhassem. Então foi uma queda de braço muito grande, que culminou na expulsão dos jesuítas e também, quando eles foram embora, na extinção desse trabalho indígena, porque não era lucrativo para a coroa. Como a gente coloca aqui, os indígenas foram traficados até o século XVIII. Mas antes disso, eu coloco que os indígenas escravizados pelas bandeiras, porque era esse movimento de junção de homens portugueses entrando o Brasil adentro em busca de ouro, a princípio. Ouros, pedras preciosas, como eles não encontraram pau-brasil, traficaram esse material. Mas, ao mesmo tempo, também faziam o apresamento, ou seja, eles prendiam, eles capturavam indígenas que eram de tribos rivais às daquela que eles estavam ali negociando. Era muito comum fazer uma compra à corda. Em outras palavras, comprar a pessoa que estava presa pela corda no pescoço. Essas guerras intertribais acabaram trazendo muitos desses cativos em forma de escravizados para a Europa. Os indígenas foram traficados até mais ou menos aí meados, finais do século XVIII, eram insubmissos completamente, eram protegidos pelos jesuítas e em 1534 essa extinção do escambo que existia acabou gerando uma necessidade de se intensificar as plantações de cana-de-açúcar. De 1540 a 1570, nós tivemos o auge, o boom da escravidão indígena, especialmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Então, a gente percebe que foram apenas 30 anos, mas foram 30 anos de auge. Não estou falando que foi todo esse tempo, mas foi o auge dessa escravidão. E a partir da década de 1570, já tivemos aí uma implementação de leis que aboliram de forma paulatina a participação desses indígenas
na produção massiva de produtos para a colônia, principalmente matéria-prima. Esses produtos eram em forma de matéria-prima, não eram produtos manufaturados ainda. E a gente vê nessa lâmina como é que era mais ou menos uma cena daquele momento. Extração de pau-brasil, especificamente, nós temos assim, em primeiro plano, um indígena com uma machadinha presa à cintura, carregando um fardo de madeira, são pequenas lascas de pau-brasil, e aí no meio nós temos muitos homens portugueses, indígenas, negociando, fazendo esse escambo, fazendo essa troca, e lá ao fundo, já ao horizonte da nossa imagem, temos uma caravela aportada. Está aí fundeada, está aí ancorada, somente a receber esse pau-brasil em troca de quinquilharias. No entanto, logo após essa, digamos, extinção do trabalho indígena, tivemos um cada vez mais crescente movimento de africanos de um lado para o outro do Atlântico. Entre 1535 e 1588, em outras palavras, 353 anos, aproximadamente 20 milhões de pessoas africanas foram traficadas para as Américas, sendo que dessas milhares de pessoas, 4 milhões e 800 mil vieram aqui para o Brasil. A partir de então, nós tivemos a figura do capitão do mato. Quem era o capitão do mato? Era o português, ou muitas vezes um próprio africano, que era inimigo daquela tribo a quem ele queria subjugar, e eles iam caçar dentro do continente africano esses seres humanos que seriam então trazidos para as Américas. Esses eram os capitães do mato, porque eles capitaneavam a selva, capitaneavam o mato. Portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses capturaram muitas milhares de vidas de pessoas, especialmente no Golfo da Guiné, né? Porque a gente vê que a África ela tem esse contorno, que é exatamente quando nós tínhamos a Pangeia, que era o mundo configurado de maneira muito sólida, né? A Terra, nos seus primeiros momentos de evolução, nós tínhamos a Pangeia, e quando foi se separando, pouco a pouco, um continente do outro, nós, se pudemos encaixar bem, encaixamos a África com a América do Sul. Pois justamente o Golfo da Guiné fica nesse côncavo africano. As pessoas costumavam passar de 6 a 8 semanas no mar. Mas antes de a gente falar sobre o que era a travessia, é bom que nós façamos memória aqui de como era esse processo. Aí vocês imaginam, sem querer disparar gatilhos, respeitando as pessoas que não querem escutar esse momento, que podem se retirar, porque eu vou realmente aqui disparar gatilhos. Como é que as pessoas faziam? Como é que os capitães do mato faziam? Eles, sorrateiramente e de forma abrupta, investiam contra aquelas tribos que estavam ali organizadas, muitas vezes inimigos deles, capturando essas pessoas sem se preocupar em machucá-las ou não. Capturavam-nas todas. Agrilhonavam-nas, colocavam-lhe os grilhões, correntes, e as traziam de onde elas estavam até o litoral. Muito embora a travessia durasse dias ou até meses, não importava aos capitães do mato. O que importava era trazer essas pessoas do litoral ou um pouco mais dentro da África, do continente em si, para o litoral. E as pessoas vinham no que nós chamamos de trem de escravos, que era um atrás do outro, presos uns aos outros por correntes, por artefatos feitos de madeira, todos agrilhoados, estavam todos com correntes nos pés, nas mãos e nos pescoços. Não tinha como escapar. Só que essas pessoas muitas vezes não falavam as línguas do capitão do mato que vinha sobre eles. Portanto, não sabiam o que estava a acontecer. Eram aprisionadas
ficavam apavoradas por verem o mar, porque muitas dessas tribos não conheciam o mar, vinham de muito longe caminhando juntamente com os seus capitães do mato, seus cativadores, digamos assim. Nunca tinham visto aquele montante de água junto, e não somente isso, aquela grande nau que eles não sabiam o que era, a grande maioria deles achava que ia ser devorado. Era assustador ser capturado, desmembrado da sua família, colocado em qualquer nau, sem falar muitas vezes aquelas línguas, ou falando algo muito, muito levemente parecido, sem saber o que ia acontecer, e eles vinham para cá, rumavam para a América nessas condições ignotas para eles. Era de 6 a 8 semanas aproximadamente. Só que a gente já imagina a quantidade de pessoas que ficavam no mar, né, que não tinham como chegar até aqui. A dilapidação da dignidade. Infelizmente, essas pessoas eram batizadas. Olha o absurdo. Elas tinham a religião delas, elas tinham os costumes delas, mas tinham que se batizar sem saber o que era isso, receber o Espírito Santo e mudar o nome ali mesmo. Né? Mudavam de nome ali mesmo ao entrar no barco, ao entrar no navio. Então, as possibilidades de seguir com os seus costumes, com as suas línguas, práticas e tudo que se referia ao seu passado eram anuladas. Dali em diante, elas seriam despersonalizadas e destribilizadas, que é o que nós colocamos aqui abaixo, porque as etnias se misturavam e havia a destribilização. 1/3 dessas pessoas morria na travessia, e a gente já imagina o porquê. Vemos na figura que está acima, à direita, um trem de escravizados, um atrás do outro, em fila indiana, que não tem esse nome à toa. A fila indiana tem tudo a ver com a fila de índios, porque esse costume de trazer as pessoas desse modo, de um local para outro, começou com os portugueses fazendo o mesmo com os indígenas. E eles chamavam, então, de trio de índios, né? Ou trem de índios. Mas não se aplicou somente aos indígenas, aplicou-se também aos escravizados africanos. Não se podia dar um passo em falso, porque acabaria atrapalhando a marcha dos outros ou até machucando alguém que desse um passo em falso e provocasse algum pequeno acidente. Essas pessoas eram, então, jogadas dentro de um navio que eu não vou chamar de negreiro, eu vou chamar de tumbeiro, que é outro nome pelo qual também ele é conhecido, e ali reinava a escuridão absoluta. Não havia ventilação, porque não tinha janelas, era totalmente impensado ter uma janela. Eles ficavam no porão dos navios, muitas vezes no final desse casco, lá embaixo, e muitas vezes não. Ficavam entre a proa e, digamos assim, a parte de cima do navio e lá embaixo, nos mantimentos, essa parte da despensa, nessa parte intermediária, eles também eram colocados, que era o mais comum, certo? E os tumbeiros tinham essa despreocupação com a ventilação, com a iluminação. As pessoas eram entulhadas nesse local, cabendo uma pessoa somente por espaço. Vamos já ver como é que fica isso. E claro, sem ventilação, sem luz, sem higiene, porque não existia banheiro, latrina, casa de banho, como os portugueses falavam. Eles simplesmente, por estarem todos amarrados, presos uns aos outros com correntes, faziam necessidades ali mesmo. Grande parte deles vinham nus, outros vinham vestidos com trapos. Um ou outro subia, era levado para cima para levar um jato de água salgada, mas era muito incomum que isso acontecesse. Claro que sem ventilação, sem iluminação, com parca alimentação e muito choro, essas pessoas muitas vezes eram acorrentadas a pessoas que já estavam mortas, que eram simplesmente jogadas ao mar sem nenhuma consideração. Isso gerou, esse ambiente infecto, gerou uma séria deflagração de doenças, gripe, malária, varíola e principalmente o escorbuto
é a disenteria, como a gente pode imaginar. E o escorbuto muito pela falta mesmo de vitamina C. Pouca água, pouquíssima água e comida apenas uma vez ao dia. Eu quero até que vocês depois busquem, porque o escorbuto tem a ver com a vitamina C e com o iodo. O que é que matou mais? Se era pela falta do escorbuto, no caso, pelo escorbuto ou pela disenteria? Porque em vários locais que eu pesquisei, dava como se fosse igualitário. Em outros, como se o escorbuto matasse mais. Em outros, como se a disenteria matasse mais. Então, não temos muita certeza, mas esses dois aspectos de doenças e infecções e afins era o que mais graçava ali entre eles e que mais ceifava vidas. Pouquíssima água, reitero, e pouquíssima comida, porque eram pessoas muito grandes, eram pessoas corpulentas e só comiam uma vez por dia uma tigela de carne salgada, feijão e pão. Quando a gente fala assim, fulano não vale nada, fulano vale meia tigela, esse serviço é de meia tigela, o que é a meia tigela? A tigela era o que eles recebiam, um recipiente com a comida. Se por algum motivo aquela pessoa tinha feito algo de errado ou estava em dissonância com quem era superior a ele ou ela, recebia-se a meia tigela. Portanto, se algo é de meia tigela, é porque não vale muito. E muitas vezes eles não comiam. Eles faziam greve de fome para não continuar ali. Muitos se suicidaram dessa forma, mas muitos eram obrigados a comer, mesmo que à força. Os capitães do mato tinham uma engenhoca que eles colocavam dentro da boca da pessoa e abria todo o trato para que a pessoa tomasse mingau, mesmo que se engasgando. Mas não podia se perder uma única vida ali. Eles faziam tudo para manter as pessoas vivas, mesmo que meio mortas, porque cada uma valeria muito dinheiro quando aportasse. E aí a gente pode imaginar a quantidade de suicídios, de estupros que existiram, as punições severas, totalmente desnecessárias e arbitrárias a essas pessoas. Para evitar que as pessoas se matassem, se jogassem ao mar, eles tinham ali as redes suicidas, que eram redes que se prolongavam do navio, das naus, se prolongavam e iam até uma certa distância. Mas mesmo assim, algumas pessoas se jogavam no mar quando tinham oportunidade, mesmo passando por essas redes, mas para ter um fim triste, porque muitas vezes elas eram recapturadas, pequenos barcos eram mandados com homens remando para recapturar essa pessoa, ou elas morriam afogadas, porque era muita emoção, era muito estresse ao mesmo tempo. E o que matou muitos dos nossos indígenas e depois, muito, o nosso contingente africano foi o banzo, que é essa melancolia, que essa é uma palavra tipicamente africana, embora se aplique também aos indígenas. Que o banzo, para nós, é como se fosse a depressão, a melancolia severa, e para eles, normalmente, terminava com suicídio. Aqui a gente vê o interior de um tumbeiro, em cima o convés, com alguns escravizados sendo punidos, recebendo castigos, muitas vezes severos, muitas vezes mortais também, dependendo da infração que cometiam. No meio, nós temos o contingente de pessoas que era trazido, a gente vê que estão todos deitados, eles não ficavam em pé, eram todos deitados ou sentados, só que para se sentar você acaba ocupando espaço de alguém, porque as pernas ficam dobradas. Portanto, eles preferiam que as pessoas ficassem realmente deitadas. E ao fundo de tudo, nós temos a reserva de comida, a despensa do navio. Para que nós possamos fazer uma ideia do quão cruel foi esse momento, temos aí o tumbeiro, esse bastante especializado mesmo em números, em capturar o maior número de pessoas. Não tem espaço para nada mais que não seja eles. Essa parte que está no meio, que vemos as letras D, C, E, H, isso aí são as partes do navio em que nós temos não somente
a questão mesmo do convés, como os camarotes, a cozinha do navio e a parte de baixo realmente com os escravizados. Percebam que eles ficavam enfileirados, pés junto com cabeças, os pés de uns na cabeça dos outros. E até mesmo nos corredores, onde tinha espaço, que a gente vê aí à direita, as pessoas ficavam na horizontal para ocupar todos os espaços possíveis. Era inimaginável que alguém ficasse em pé. As pessoas realmente ficavam sentadas ou deitadas. Temos aqui a rota, não é uma rota só. Vemos, como eu falei para vocês, com a separação dos continentes, da Pangeia, nós podemos encaixar tranquilamente a América, a África e a Europa, né? Se a gente for juntá-las, elas coadunam umas com as outras, elas colam umas nas outras. E da costa africana, da costa ocidental da África, nós tivemos essas várias rotas que vieram para cá. Então, nós temos algumas que vieram para o Brasil, outras para a Mesoamérica, e alguma outra que se desviava para a América do Norte, especificamente para os Estados Unidos, como nós conhecemos hoje. Até então, era uma colônia inglesa, mas utilizava-se especificamente no sul de mão de obra escrava, e escrava africana, infelizmente. Mais adiante, nós temos algo muito restrito ao Brasil, as rotas e de onde vinham para o Brasil. A rota de Guiné, a rota da Mina, a de Angola e de Moçambique. E para onde vinham, especificamente, né? Pernambuco, São Paulo, Bahia, alguns estados também do norte, finalzinho ali do nordeste, confluindo com o norte. Vejam que é especificamente o litoral, não era o interior, porque a nossa civilização, como a gente a conhece, né, entre aspas, foi do litoral para dentro, muito embora o interior do Brasil fosse bastante povoado pelos indígenas de então, que foram sendo pouco a pouco dizimados. Mas a nossa colonização foi do litoral para o interior. E aqui nós vemos quão aterrorizado está esse homem que vai entrar na parte, digamos, mais escura do navio, tumbeiro, que é justamente onde ele vai ficar, juntamente com os seus pares, durante 4 a 6 semanas. Parcamente vestidos, eles entram, então, nesse ambiente escuro, fétido, sem iluminação, pessoas de várias etnias juntas, muitas vezes que não se entendem, não sabem quem são, as meninas e mulheres colocadas em local apartado. Por quê? Porque elas eram violentadas pelos homens brancos que as capturaram, e as meninas, principalmente, eram um fetiche, né, para esses homens. Em Aqui Chegando, aqui nós tínhamos, antes de esse pessoal todo chegar nas senzalas, passava-se pela casa de carne, ou seja, o navio aportava, essas pessoas eram, olha a palavra, entre aspas, descarregadas, porque eram tidas realmente como mercadoria, eram tiradas dos navios e colocadas nas casas de carne. Eram aferradas, ou seja, tinham as iniciais, né, dos feitores, dos capitães do mato, ou de quem as fosse comprar ali, feito a sua pele, com ferro em brasa, e eram colocados à disposição. De vez em quando nos mercados, essas pessoas eram mostradas e comprava-se um, comprava-se outro. Em outras palavras, o que é que nós queremos dizer com isso? Que aquelas pessoas que chegavam lá na África, eram aprisionadas, trazidas em trem de escravo, como a gente já colocou, centenas de quilômetros, até chegar ao litoral. Chegando ali, se misturavam, porque a ordem era misturar, se misturavam com todos os outros,
pegavam certas quantidades, esses homens brancos, entre aspas, colocavam dentro do navio. Essas pessoas, as que chegaram vivas, entravam na casa de carne, eram colocadas à disposição para quem quisesse comprá-las. Ali não tinha negócio de mãe com filho, não tinha isso. Eles eram totalmente separados, até para evitar que houvesse algum tipo de rebelião. E muitas vezes, aquela pessoa que era, digamos que a princesa, ou a rainha, ou o chefe religioso de uma certa tribo, estava ali junto com um desafeto seu, ou com uma pessoa que ele julgava inferior, ou que ela julgava inferior. Era uma total barbaridade. Essas pessoas eram compradas, e aí a partir de vários fatores, a questão dos dentes, como é que era a elasticidade da pele, quão bonita a pessoa era, quão alta, quão robusta, tinha uma série de fatores. Antes de serem comprados, ainda na casa de carne, já aqui em terras brasileiras, essas casas eram assim, instalações gigantescas, sem móveis, né? As pessoas ficavam no chão, dormiam no chão e comiam uma vez ou outra, tal como também no tumbeiro. Mas na casa de carne, elas eram compradas ou nos mercados, eram compradas e levadas para as senzalas. Senzalas imitando também os navios tumbeiros. Portanto, não tinham janelas, não tinham banheiros, eram totalmente claustrofóbicas. Por que eram feitas dessa maneira? Para quebrar o espírito daquelas pessoas que viviam tão livres, que viviam olhando para o sol nas suas terras. Eram mantidas em casas completamente insalubres, nas senzalas. Se quisessem alguma alimentação melhor, tinham que plantar, se o senhor do engenho permitisse, que não era muito comum, mas era o mesmo regime, comia uma vez por dia, tomava-se pouca água, o mínimo de comida que se pudesse dar, porque as pessoas não duravam muito tempo nessas condições. Trabalhava-se até 20 horas diárias. E a vida útil de uma pessoa escravizada era de aproximadamente 10 anos, a depender de onde estava, porque se fosse na mineração, como a gente vai ver mais adiante, era 4 anos. Apenas 4 anos, em média, de sobrevida nesses locais tão insalubres. Então, os feitores, capitães do mato, eram pessoas da convivência dos escravizados. Os capitães do mato, os que iam buscar as pessoas nos seus territórios de origem. E os feitores eram os capangas dos senhores de engenho. Essas pessoas praticamente não viam o seu senhor, era muito difícil. Eles ficavam no campo, trabalhando horas exaustivas, e tinham em torno de si os feitores com seus chicotes, que ordenavam, que impunham a ordem entre eles. Nós tínhamos, naquele momento, o chamado quebra-negro, que era uma série de normativas, não escritas, claro, atuadas, para se quebrar o espírito de luta das pessoas. A primeira delas, que a gente vê aí, a máscara de Flandres, ou seja, era um artefato que a nega Anastácia, que a gente vai ver mais na frente, usava para evitar. Era um artefato que tampava a boca das pessoas, era uma mordaça de flandre, ou seja, flandre é um material maleável, até ponto, metálico, e é encaixado na face das pessoas como uma máscara, presa à cabeça do indivíduo, de maneira a que ele não roube e nem se mate por suicídio, ou seja, buscando algo para engolir e morrer. Como assim, professora? Por que essa máscara é anti-roubo? Porque na época da explosão do ciclo do ouro, especialmente dos diamantes mais à frente, esses homens poderiam esconder pepitas de ouro ou pedaços de diamante na boca. Para evitar isso, a máscara de Flandres. E também para evitar que as pessoas se suicidassem, porque muitos deles morriam ingerindo areia. Comiam tanta areia que morriam. Para evitar tanto um ato como o outro, usava-se essa máscara. E as torturas eram as mais diversas possíveis
e eu não vou entrar nesse assunto por respeito a eles, que também são meus ancestrais, e por respeito a você que está assistindo este vídeo. Nós temos uma ideia do trabalho escravo de várias maneiras. Quando eu falo trabalho escravo, é porque esse é o nome, não é trabalho escravizado. Nós temos pessoas que vendiam comidas na rua, quitandeiras muitas vezes. Temos aí mulheres que vendiam frutas, quitandeiras do mesmo jeito, e também as amas secas, amas de leite, das quais falaremos daqui a pouco. Olhando para essas gravuras de Debré, nós vemos acima e à esquerda um escravizado vendendo na rua alguns produtos, aí uma senhora com o seu pequeno, com o seu filho. Essa senhora está aí comprando a troco de algumas patacas, algo para o seu filho, talvez. A seguir, ao lado, nós temos alguns escravizados trabalhando na mineração, sempre sem camisa, sempre muito atarefados, e embaixo nós temos escravizados trabalhando na moenda, tanto de um lado como do outro, trabalhando nas engenhocas que se inventavam, que se construíam para se extrair a garapa da cana-de-açúcar. Nisso falando, temos aqui um engenho, e nele nós temos mais ou menos uma configuração do que seria à direita e ao fundo a casa grande. Do lado direito dessa casa grande, a plantação. Temos uma área, digamos, uma esplanada, e logo a seguir nós temos a plantação da cana, a cultura da cana. Temos um escravizado mais ao fundo, que está ceifando, e vem aí o senhor a cavalo, senhor da casa. Na metade da gravura, à esquerda, temos possivelmente um depósito desse material, de alguma forma produzido aí, não somente a garapa, mas também outros subprodutos da cana. E temos alguns escravizados que vão entregar essa cana, esses feixes de cana, para serem moídos, para serem prensados. Temos um escravizado apanhando no tronco, infelizmente. Temos também, e de maneira muito curiosa, um indígena que está aqui em primeiro plano, ajudando na lida da cana-de-açúcar, o que era muito comum, porque ainda tínhamos indígenas que participaram do ciclo da cana-de-açúcar, como já vimos. Foi algo que foi extinto pouco a pouco, mas eles ainda participavam. O feitor sempre observando o serviço, com o chicote na mão, e uma mulher ajudando também. A mulher fazia um trabalho mais tranquilo, mais leve, o trabalho mais braçal era dos homens, não somente prensando o que havia sido plantado e colhido, mas também preparando essa garapa, juntamente, como a gente está vendo aí, juntamente com indígenas, mas as mulheres realmente eram escassas. E um desses indígenas coloca esse melado no pote. Lembrando que pote quebrado é camucim, nós temos uma cidade chamada Camucim, aqui no Ceará, e em Fortaleza tínhamos o Barão de Camucim, tem uma casa dele, inclusive, um solar belíssimo. Lembrando que os indígenas, quando morriam, eram colocados nos camucins, que eram os potes quebrados, eles eram enterrados aí. Por isso que quando a gente tem um local com terra preta de índio, ou seja, local em que a terra é muito preta, pode saber que esse lugar foi antes um acampamento indígena. Se a gente olhar direitinho, Santarém é plagrada desse tipo de terra, uma terra preta molhada. Tudo que você planta ali dá certo, tudo que você planta floresce e viceja. Por quê? Porque ali houve acampamento indígena e ali tem muito material que foi queimado, que foi de alguma maneira, trabalhado pela mão humana e que está ali enterrado. Por isso também que a gente encontra nesses locais muito caco de cerâmica. Por quê? Porque se você for escavar nesses locais de terra muito preta,
chamada Terra Preta de Índio, reitero, você vai encontrar com certeza camucins quebrados e os corpos de alguns indígenas. Não digo mumificados ou saponificados, mas com certeza fragmentos de ossos. Nós temos aqui o emprego desses africanos também para o luxo dos senhores de engenho. Aqui não é uma liteira, como a gente pode pensar, mas é uma rede presa a esse vergão, colocado sobre os ombros desses dois escravizados. E as liteiras eram carruagens levadas sobre os ombros desses homens também. Muito parecido com o que nós temos aqui, mas em forma de carruagem, fechada, uma caixa onde as pessoas de posses esbanjavam o seu poder, assim passeando pelas cidades, pelas vilas. E vemos entre os dois homens, entre os dois africanos e o senhor, um cachorro, que era muito comum, né? Essa domesticação canina sempre foi muito grata, muito querida pelos nossos indígenas e também pelos africanos, pelas pessoas que vieram depois. Realmente temos essa predileção por alguns animais e o cão é um desses animais. E um menino que leva como se fosse um ombrelone, ou um guarda-chuva, um parasol, como vocês queiram chamar. Escravos reprodutores era mais uma atividade desses escravizados. Coloquei entre aspas, porque o nome que chama é escravo reprodutor, então estou colocando tal como está, nos livros e compêndios. Dentre eles, nós temos um que realmente chama muito a atenção. Era mais fácil para o senhor de engenho e depois para os mineradores terem escravizados que nasciam no próprio país. Era muito melhor para eles do que estar sempre comprando, buscando, leiloando, traficando com esses homens, né, de alguma maneira. Era melhor tê-los em casa. Então, esse chamava-se João Antônio Guaraciaba, conhecido por Pata Seca. Era um homem enorme, tinha aproximadamente 2,18 metros, viveu até, algumas referências falam 110, outras 130, enfim, eu peguei uma referência basilar que diz que ele nasceu em 20 de setembro de 1850 e faleceu em 17 de fevereiro de 1958, portanto, com 108 anos. O fato é que esse senhor teve aproximadamente 300 filhos, era muito bem resolvido na questão do amor, ele realmente tinha uma mulher que ele amava, mas por uma questão de obrigação, ele, por ser muito alto, muito forte, muito bonito, foi um reprodutor famoso na época. Morou em Magé, Rio de Janeiro, e viveu longevamente, tendo essa quantidade enorme de filhos. João Antônio Guaraciaba, vulgo Pata Seca. Tínhamos as amas de leite e as amas secas, e podemos imaginar que as amas de leite eram aquelas escravizadas que estavam paridas, que tinham que desprezar o seu filho, outra podia cuidar, ou o mais comum, aquele bebê iria morrer de inanição, porque ninguém se importava com ele, e ela doava todo aquele leite para os filhos, ou filho, filha, do seu amo. Esquecia do próprio crio, da própria criança que tinha, e ocupava-se do filho de outrem. Normalmente, essas mulheres tornavam-se, com o tempo, amas secas, ou podiam também, essas amas secas, serem contratadas pelas famílias. O que era a ama seca? Era a ama que não tinha leite, ou porque não gerava mais leite, ou porque realmente era uma mulher sem filhos. Isso posteriormente. Dava-se muita atenção a essa ama de leite, que posteriormente virava uma ama seca. E é muito comum que nós tenhamos uma ligação entre o senhorzinho, entre a sinhazinha e essa ama de leite, que posteriormente pode ser a sua ama seca. Temos, inclusive, um conto de Olavo Bilac chamado Mãe Maria. E esse Mãe Maria, se você tiver curiosidade e for pesquisar,
vocês vão ver como ele tem saudade dessa mulher, que ele não sabe por onde anda, porque ele cresceu e ele perdeu o contato com a sua amada ama de leite, Maria, Mãe Maria. Eles chamavam sempre mãe alguma coisa. Coincidentemente, a gente até então só tinha gravuras de indígenas e de pretos. Aqui a gente tem o povo preto fotografado. Por quê? Porque essas mulheres criavam vínculos com as famílias. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. A ponto de essas crianças crescerem com esse carinho pela ama de leite que eles tiveram, que muitas vezes traziam para suas casas para criarem também os seus filhos. Aqui nós temos alguns exemplos dessas amas de leite e amas secas que serviram aos seus patrões. Os escravos de ganho, que eram escravizados, que não ficavam na fazenda, mas vendiam produtos que se fabricavam na fazenda, ou frutas da própria fazenda, ou algo pelo estilo, e eles ganhavam assim algum dinheiro, não somente para o patrão, mas também ficavam com algo para si. Dependia aí da hierarquia de poder que tinha na fazenda, do carinho do senhor e da senhora de engenhos pelas pessoas que estavam em sua fazenda, que normalmente chegava a ser 100, ou um pouco mais, um pouco menos. E essas pessoas que trabalhavam com a venda de materiais, de produtos, de frutas, de verduras, de comida, de galinhas, enfim, era um comércio extenso. Elas também guardavam dinheiro para se alforriar. E foi assim que muitas delas se alforriaram ou compraram a alforria de outros. E eu deixo vocês contemplando essas cenas da missão artística francesa que veio para cá a mando de Dom João VI. Lembrando que Dom João VI não veio para o Brasil porque quis. Naquele momento da história, Napoleão estava avançando Europa adentro. A Inglaterra, sempre houve, entre a Inglaterra e a França, aquela rivalidade que o Canal da Mancha jamais resolveu. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Filhas de Avalon. França e Inglaterra, até hoje, não se rivalizam, mas não se tem em grande conta. Tanto que se você vai à França falando inglês, você pode até ser bem recebido, mas o mais fácil é que você não seja. Se você vai à França falando um francês quebrado, você vai ser melhor recebido do que falando inglês, e vice-versa. Então, é uma questão histórica que até hoje não se resolveu e que naquele momento, no comecinho do século XIX, tínhamos Napoleão sendo o homem da vez. Ele estava em todos os lados, ele estava avançando a Europa adentro. Tínhamos tido a Revolução Francesa em 1789, a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, e nessa época, 1816, Jean-Baptiste Debré estava profundamente infeliz, não somente com esse avanço de uma pessoa que não lhe era cara, mas o próprio filho dele morreu e ele precisava elaborar essa perda. Coincidentemente, nós tínhamos aqui já o Império estabelecido, porque Dom João VI veio correndo de Portugal para cá, a palavra é essa mesmo, ele veio escoltado pela esquadra inglesa, porque Napoleão ameaçou e realmente cumpriu invadir Portugal. Então, ele veio para cá em 1806 e, em aqui chegando, começaram a vir também algumas melhorias substanciais, porque uma vez que o reino mudou-se de Portugal para a sua colônia maior, que era o Brasil, havia várias, mas essa era a maior, com certeza vieram também os intelectuais, vieram os juízes, vieram as pessoas de instrução, vieram os instrutores, vieram as pessoas que eram cortesãs, vieram pessoas que queriam crescer aqui no Brasil, juntamente com a corte. E Jean-Baptiste Debré foi convidado por Dom João VI para plasmar o que ele via nas ruas, nas fazendas, o que ele via no Brasil de então. E foi assim que ele nos legou várias de suas pinturas. Não tenho como nomeá-las, porque os nomes variam muito segundo as fontes. Então, evitando erros,
Eu preferi não nominá-las e nem datá-las, porque realmente eu não vi concordância em muitas fontes. Começando da esquerda para a direita, por gentileza, observem o que nós temos. Na primeira cena, uma família branca está se deleitando com o almoço ou o jantar. Lembrando que o jantar é servido muito cedo, né? As pessoas jantavam mais ou menos às 4, 5 da tarde em muitos pontos do país e às 6 horas ceavam e iam dormir. Dormia-se cedo e acordava-se muito cedo. Temos um escravizado que está em pé, ele está servindo, está esperando que eles terminem ali a refeição, os seus senhores, para que ele possa retirar alguma comida, trazer outra, retirar os pratos. Temos uma escravizada que está abanando a família, porque as pessoas vieram de Portugal trazendo os costumes de Portugal, inclusive no vestir, e usavam essas roupas aqui, embora muitas vezes não usassem corsês, né, que eram os espartilhos, mas usavam sim anquinhas, usavam crinolinas, e as roupas eram muito pesadas. E vemos meninos, crianças no chão. Os escravizados ficavam muito no chão. Era algo assim muito típico deles, porque já era comum para eles. E não tinha espaço para eles que não fosse o chão, infelizmente. No meio nós temos pessoas que estão aí a vender, a comercializar, são quintandeiros, são negros de ganho, como a gente fala, como a história plasmou. À direita, em cima, nós temos uma sinhazinha com a sua filha, ou possivelmente a sinhá com a sua filha, melhor dizendo, ou uma sinhazinha com a irmã mais nova, não temos como precisar. E ao chão, algumas crianças negras, pretas, e algumas escravizadas que fazem companhia, como dama de companhia para essas senhoras. Lembrando que as crianças eram vistas pelos brancos, entre aspas, com diversão, né? Eles viam como pessoas divertidas, engraçadas, porque eram pequenininhas e tinham uma cor muito retinta, era muito preconceito mesmo. Então, era para isso que as crianças ficavam ao pé deles, para diverti-los. E um rapaz servindo um jarro, possivelmente de suco ou de água, porque a gente vê que a senhora ou senhorita, que eu não sei quem é, está com a vestimenta um pouco derriada, ou seja, fazia calor. Embaixo, à esquerda, temos uma capoeira, uma roda de capoeira, e a repetição de um quadro mostrando, enfatizando a mineração e o uso dos escravizados para isso. Nós temos aqui o mais cruel escravagista do Brasil. Vou falar rapidamente sobre ele, porque é uma obrigação minha falar, mas por mim eu não falaria, não merece nenhuma palavra da minha boca, mas será mencionado aqui. Francisco Garcia Dávila Pereira de Aragão era um nobre, se a gente pode chamar assim, que tinha ascendência portuguesa, uma família muito poderosa. Ele casou-se 2 vezes, mas não gerou filhos. Inclusive, a segunda esposa casou-se com ele, mas não morava com ele, morava com os pais, devido à severidade com a qual ele tratava as pessoas, e a ela também. Viveu numa casa que era um castelo. É a única casa que nós temos em forma de castelo medieval, tal como nós temos os castelos medievais na Europa até hoje. Esse é um castelo feito aqui no Brasil, o único que nós temos preservado, inclusive bastante preservado, chamado Casa da Torre, na Praia do Forte, na Bahia. Esse homem faleceu em 1805, depois de uma vida de desmandos, uma vida de aberrações cometidas contra os seus escravizados. Infelizmente, as pessoas que tiveram a má sorte de cair em suas mãos sentiram verdadeiramente o que é o inferno em vida. Eu não vou detalhar o que ele fazia, mas fica o registro dessa pessoa crudelíssima que infelizmente viveu entre nós, praticando o mal e vivendo do mal de maneira sádica, de maneira totalmente compulsiva, e ele se não somente comprazia com o que ele fazia, mas de maneira muito espontânea, saía dele de maneira muito espontânea.
Ele não era forçado a fazer, ele fazia porque queria. Nós só sabemos desse homem cuja família chegou a ter tantas terras que dobravam, inclusive, o número, a quantidade de terras que se tinha na capitania vizinha nossa, a do Piauí. Era tanta terra que dobrava a capitania do Piauí. Toda a história desse senhor de escravizados está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. Francisco foi denunciado à Inquisição, que também esteve no Brasil, a Inquisição. Tivemos uma marca dela entre nós, mas, claro, logicamente, como a gente pode imaginar, ele só foi chamuscado. Ele não foi, de forma nenhuma, culpabilizado pelo que ele fez. Essa é a casa do forte, é a casa da torre, é a sua fortificação, o seu castelo. A gente vê pequeno, mas isso é enorme. Temos aí a quantidade de terras que ele tinha e mais ao longe a praia do forte. Aqui nós temos algumas leis que foram imprescindíveis para a liberação, para a libertação dos escravizados no Brasil. No dia 7 de novembro de 1831, a Lei Feijó, que dava liberdade aos escravizados chegados ao Brasil, mas isso, na verdade, não se aplicava. Essa lei foi burlada inúmeras vezes, como a gente pode imaginar. Esse anti-escravagismo era oriundo, esse pensamento de se abolir a escravidão vinha exatamente de uma Europa iluminista, liberal, do século XVIII. Por quê? Porque em 1833, nós tínhamos a Inglaterra como a principal potência do mundo. Ela estava cada vez mais precisando de matéria-prima, cada vez mais precisando de trabalhadores, só que ela aboliu a escravatura em suas colônias neste ano, 1833. Uma vez que ela aboliu a escravidão, aboliu a escravatura, implantou o trabalho assalariado. Claro que há condições totalmente infra-humanas, mas não podia competir de forma alguma com a produção de algodão que vinha aqui do Brasil, que era trabalhado por escravizados. Era impossível. Enquanto eles pagavam um preço pelo salário das pessoas que trabalhavam para eles na Inglaterra, aqui no Brasil trabalhava-se de graça praticamente, a troco de comida, pouca comida. Então eles fizeram tudo o que puderam para acabar com a escravidão em todo o Ocidente. O Oriente é uma outra história. Em 1845, implantou-se a Lei Bill Aberdeen, que permitia a interceptação de tumbeiros onde quer que fosse, de qualquer nação. Se eles flagrassem um navio tumbeiro, eles tinham total poder para interceptar e liberar esses escravizados. No entanto, aqui, 5 anos depois, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. A gente sabe que isso não foi respeitado, porque só tivemos a abolição 38 anos depois. Em 1871, tivemos a Lei do Ventre Livre, que quer dizer o quê? Que aquelas pessoas nascidas no Brasil, filhas de escravizados, não eram escravizadas, eram livres. As pessoas, a partir dessa data, que nascessem no Brasil e tivessem pais escravizados, seriam considerados homens e mulheres livres. Essa foi a lei mais estapafúrdia que tivemos, a Lei do Sexagenário, que dava liberdade total para quem tivesse mais de 60 anos. Ela foi promulgada em 1885. Claro que as pessoas não viviam tanto, as pessoas viviam pouco, até alguns chegaram a essa idade, alguns ultrapassaram, lógico, mas o normal era morrer muito antes disso. E, finalmente, a Lei Áurea, em 1888, assinada pela princesa Isabel, no dia 13 de maio, e, claro, isso não agradou em absoluto os senhores de escravos, assim falado, porque eles não tiveram nenhum tipo de indenização. Assim como os escravizados não tiveram indenização nenhuma pelo que receberam em termos de maltrato, os senhores que os escravizaram tampouco tiveram pelas perdas, entre aspas, que eles tiveram. Logicamente, a gente conclui
que, em 1888, os escravizados foram libertados. Um ano depois, a monarquia cai e a república surge em 15 de novembro. 15 de novembro de 1889, 100 anos depois da Revolução Francesa. Não foi à toa, nada é à toa, mas realmente os senhores de engenho ficaram muito prejudicados, na visão deles, por não terem mais os seus escravizados. E tiraram completamente o apoio que davam à monarquia. Sem apoio, os republicanos ganharam a causa. No entanto, nós tivemos muitos escravizados que fugiram e formaram quilombos, que são comunidades independentes e totalmente autossustentáveis. Temos aqui um esquema do Quilombo dos Palmares, que foi o mais conhecido, e temos aí uns números, né? Vocês conseguem ver? O número 1, lá ao fundo, são 3 cercas. Eles tinham 3 cercas que separavam o quilombo do seu entorno. 3 cercas bem estruturadas que formavam a carapaça, digamos assim, formavam um anel de segurança que os mantinham praticamente isolados, né, do seu entorno mais direto. Mas se alguém conseguisse pular essas 3 cercas altíssimas, tinham as armadilhas, que é o número 2, que a gente vê aqui bem na esquerda, no cantinho, um homem caindo na arapuca, um homem branco caindo na arapuca. São várias armadilhas que eles têm por ali. 3 é a praça central, a gente vê que há muitas casinhas, é como se fossem as ocas indígenas, e o que é a ocara, que é a praça central, que os gregos chamavam de ágora, nós chamamos de praça, eles chamavam praça central, que aí também estava a sede do quilombo. Aí existia toda a parte de jurisdição deles, a parte religiosa, os encontros, as festas, tudo era feito aí. A lavoura, a parte 4, ao final de tudo, lá em cima, que é de onde eles subsistiam, de onde eles sobreviviam. As próprias casinhas de sapê, que eram essas pequenas casas. Quem conhece um pouco da cultura celta vai identificar essas casas como sendo os castros. Os castros celtas, nós que temos a nossa vertente celta muito bem dilapidada aqui no Filhas de Avalon, razão pela qual temos este nome, porque tem tudo a ver com a cultura celta, com as brumas de Avalon. Os castros eram formações, eram casas que se aglutinavam, tal como a gente vê aqui. Só que os castros eram redondos e as casas ficavam nesse perímetro redondo. Aqui não, a gente tem algo mais quadrilátero, e o que é redondo mesmo, que é a parte central, digamos que o cerne desse quilombo, é diferente do que nós vemos ao redor. Né? Nós temos as casas pequenas como sendo as ocas indígenas e como sendo os castros celtas. O 6, a sede do quilombo, que eu já falei para vocês, que a gente tinha a parte jurídica deles, eles também faziam as suas festas, praticavam a sua religião. E 7, o povoado. Né? O povoado que ele fala aqui é todas essas casas, que eram milhares delas, muito bem organizadas, com ruas, tudo muito organizado. Então, foi um quilombo que deu muito trabalho ao poder coercivo do Estado terminar, porque realmente era muito bem estruturado, e dele nós temos 2 figuras que são emblemáticas, Dandara e Zumbi. Zumbi dos Palmares e Dandara, sua esposa. Temos as cartas de alforria, que eram as permissões para que os escravizados fossem libertos, era a compra dessa liberdade. Podia ser adquirida pelo próprio escravizado, aquele que era escravo de ganho, como se fala, por associações que se fazia necessário ali, intermediação, como a de São Benedito, e testamento. O senhor deixava em testamento tal e tal carta de alforria para tal ou qual escravizado seu. O Ceará, quero fazer especial menção aqui,
foi a primeira província brasileira a libertar os seus escravizados, no dia 25 de março do ano de 1884. O Brasil foi o último país do Ocidente a libertar os seus escravizados. E o Ceará foi a primeira província do Brasil a libertar os seus escravizados. Então, parabéns às mentes brilhantes e às lutas que nós tivemos para que pudéssemos, a partir do Ceará, libertar o último país do Ocidente que ainda tinha escravizados. As consequências a gente pode imaginar. O trabalho braçal, que era feito por esses homens e mulheres, passou a ser visto como algo inferior. Então, esses escravizados ou ficavam ainda nas fazendas, mas sem receber muita atenção dos seus senhores, que estavam, inclusive, bastante, como a gente fala em espanhol, enojados, estavam bastante chateados pelas perdas. Então, não valorizavam mais aqueles homens e mulheres que estavam ali, né? E podiam sair a qualquer momento das suas propriedades. Então, eles não eram mais tão bem-vindos. Ficavam ali por amizade ao seu senhor, mas não eram mais tão bem-vindos. Então, não tinha outra saída que não fosse buscar o seu ganho, a sua vida fora dali. Como escravo de ganho, né? Mas já libertado, e tentando subempregos. Não tinha outra saída que não fosse essa. Aproximadamente 3.000 comunidades quilombolas se mantiveram até um certo momento, algumas foram se extinguindo, outras foram sendo combatidas e dizimadas. Houve o sincretismo religioso, daí nós temos o candomblé e a umbanda, que é uma religião totalmente brasileira, mesclando os orixás com os nossos santos católicos. Total pobreza, total descaso público, total analfabetismo, total subemprego, total minusvalia para esses homens, mulheres e crianças pretos. Formação, por consequência, de cortiços e favelas, porque não se queria ter essas pessoas por perto, naquele momento que estava começando a Belle Époque, que terminou inclusive na Primeira Guerra Mundial, que naquele tempo era chamada só de Grande Guerra, só foi chamada de Primeira Guerra quando tivemos a Segunda. Então, essas pessoas eram colocadas à margem totalmente, e os cortiços e favelas foram sendo os locais de depósito dessas pessoas, elas foram sendo tangidas para longe do perímetro urbano, porque estava se embelezando as cidades, e aquelas pessoas pretas circulando por ali não era bem visto, não era visto como bonito. Então, quanto mais longe da sociedade, eles achavam que era melhor. Então, colocavam-nos sempre à margem, em cortiços e favelas. Lembrando que favela tem esse nome devido à planta favela, que é onde eles construíram as favelas, as primeiras favelas do Brasil, inclusive em São Paulo. A favela era uma planta que abundava ali. Então, foi batizando a favela com o seu nome, que essa planta ficou conhecida para muitos e muitas de nós que não sabíamos. Aqui uma verdade em conteste. Os 10 países mais pobres do mundo, estão na África subsaariana, abaixo do Saara. Nós temos o Saara, que divide a África de ponta a ponta, acima dele alguma prosperidade e abaixo dele a total pobreza em muitíssimos locais. Pobreza extrema absoluta. E o Brasil tem o maior contingente de afrodescendentes fora de África. Fora do continente africano, o Brasil é o local no mundo que mais reúne descendentes dos nossos pretos que foram escravizados. E aí nós temos aquelas palavras e expressões racistas que nós reproduzimos a exaustão sem pensar nelas. A coisa tá preta, ai que inveja branca, nasceu com o pé na cozinha, amanhã é dia de branco, que tem a ver com outros sentidos também, que não somente o racista, tem a ver com o trabalho, que as pessoas trabalhavam de branco, né, de terno e gravata, brancos. Cor do pecado, doméstica, denegrir, né, Níger, negro, denegrir. Cabelo ruim, tem caroço nesse angu, porque as escravizadas que ficavam na cozinha colocavam naquele angu que serviam aos seus pares
alguns pedaços de carne. Então, quando o patrão via o angu encaroçado, ele já deduzia que tinha caroço no angu, e aquele caroço era pedaço de carne. Nhaca, preto de alma branca, meia tigela, que eu já comentei com vocês, que era algo sem valor, porque a tigela era o pagamento pelo trabalho de um escravizado, e se ele não trabalhava bem, ganhava somente a meia tigela, então se algo é de meia tigela é porque não é bem feito. Mulata, que até pouco tempo era sinônimo de prostituta para muita gente. Mercado negro, ovelha negra, e aí a gente vai saudar a nossa eterna rainha Rita Lee. Serviço de preto, criado mudo, que era aquele serviçal, era aquele preto, aquele escravizado, que acompanhava os seus senhores até o local em que eles iam dormir, a camarinha, e ficava vizinho ao catre, a cama, segurando algo, segurando roupas ou vela, ou o que seja, até que eles dormissem. Com a libertação dos escravizados, passou-se a colocar um móvel no lugar daquele criado mudo. Era mudo porque ele não podia falar, muito menos olhar para o seu senhor. Era sempre olhando para baixo, nunca olhando nos olhos. As pessoas que afrontavam, olhando nos olhos dos seus patrões, eram sumariamente mortos, a depender do grau de familiaridade que tinha com eles. Não solto as negas, feito nas coxas. Quando algo é mal feito, a gente diz que foi feito nas coxas. Por quê? Porque nas olarias, aquelas telhas coloniais, que a gente vê até hoje nas fazendas coloniais, eram feitas nas coxas dos africanos. Então, como é que era feito isso? Colocava-se aquela massa quente, muitas vezes, aqueles escravizados eram presos com as mãos para trás, as suas coxas serviam de molde para se colocar a argila, muitas vezes quente, fumegando, e ela esfriava na coxa deles. Eles não duravam muito tempo nesse serviço, como a gente bem pode imaginar. E, claro, a depender da forma da coxa, do tamanho dessa coxa, a telha podia ter uma forma ou outra. E, quando se colocavam todas juntas, elas não encaixavam muito bem, porque eram feitas nas coxas. Não eram feitas em um molde só. Eram vários moldes, porque eram vários escravizados. Então, não tinha como ser algo muito alinhado devido à forma diferente de uma coxa para outra, de um ser para outro. Chuta que é macumba, samba do crioulo doido, e aqui a gente vai lembrar de Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, que viralizou, né, entre aspas, esse termo, e disputar a negra. Aqui a gente já vai terminando esse assunto, para começarmos o que realmente nos traz para a aula de hoje. Esse contexto todo que nós expusemos aqui foi para que vocês vissem a importância que teve Chica da Silva no seu entorno mais direto.